Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula sobre protoboard, que é um item que nos ajuda de forma bem prática a montar os nossos projetos eletrônicos. Vamos ver nessa aula como ela funciona e como utilizá-la. Esta é a protoboard. Ela nos permite montar de forma fácil e rápida diversos tipos de circuitos eletrônicos. Ela possui todos esses furos para podermos encaixar os componentes do circuito, como circuitos integrados, transistores, resistores, LEDs e muito mais. Cada ponto ou furo deste está conectado internamente de forma estratégica com outros pontos. Estes pontos estão ligados verticalmente entre si, então tudo que estiver conectado neste ponto aqui, por exemplo, estará diretamente ligado a esses outros pontos. Assim como o que estiver ligado neste outro ponto aqui estará diretamente ligado a estes outros pontos. Repare que há um chanfro entre os pontos de cima e os pontos de baixo, indicando que os de cima não estão ligados com os pontos de baixo. Na protoboard, nós encaixamos os componentes do circuito em posições estratégicas para conectar um componente ao outro. E aqui nesta parte, nós utilizamos para conectar a fonte de alimentação que energizará o nosso circuito. Aqui os pontos estão ligados um ao outro no sentido horizontal, e geralmente em protoboards maiores como esta, existe uma interrupção. Nesta, há este W aqui, indicando que ali termina a conexão dos pontos. Desta forma, podemos utilizar duas fontes de energia diferentes, por exemplo. E para começar nossa aula de protoboard, nós vamos utilizar um cabo comum USB para alimentar o circuito que iremos montar na protoboard. Eu cortei o cabo na parte do conector que vai para o dispositivo, deixando somente o conector para ligar na porta USB. A porta USB fornece a tensão de 5 volts e vamos utilizar esta tensão para alimentar o nosso circuito. Agora eu vou descascar aqui com cuidado o cabo e, como você pode ver, este cabo possui uma malha de fios e papel alumínio em volta dos cabos internos. Essa malha ela tem a função de barrar as interferências externas de outros aparelhos e até mesmo das nossas próprias mãos. Essa malha não iremos utilizar, somente os cabos internos mesmo. Aqui nós temos estes 4 cabinhos, o verde, o branco, o preto e o vermelho. O verde e o branco são cabos de dados, que neste caso não iremos utilizar, só iremos utilizar o preto e o vermelho, pois o preto é o negativo e o vermelho é o positivo. Eles serão a fonte de alimentação para o nosso circuito. Eu descasquei e agora vou estanhar as pontas, pois eu vou soldar essas pontas em pinos para conectar na protoboard. Eu tenho aqui uma barra de pinos e vou destacar 2 pinos para soldar nos cabinhos. Vou estanhar as pontas menores e deixar as maiores para conectar na protoboard. Agora vou soldar os cabinhos e pronto. Aproveitei também para passar uma tirinha de fita isolante para proteger e isolar a parte da solda. E vamos começar o circuito conectando a alimentação. O cabinho vermelho, que é o positivo da fonte, e o preto, que é o negativo. Desta forma, todos esses pontos aqui da protoboard estarão conectados na fonte de energia. O circuito que iremos montar é bem simples, um circuito para acender um LED utilizando um resistor para limitar a corrente, deixando ela adequada para que o LED possa acender sem queimar, pois o LED que iremos utilizar funciona com 3 volts e a porta USB nos fornece 5 volts, 2 volts a mais do que ele precisa para acender. Então o resistor irá limitar a corrente para não sobrecarregar o LED. Então eu já vou conectá-lo aqui no positivo e agora eu vou conectar o terminal positivo do LED a ele. Pronto, conectado o LED com o terminal positivo no resistor. Agora vamos ligar o terminal negativo ao negativo da fonte. Para isso, eu vou fazer um jumper, que é uma ligação direta. Neste caso, vou utilizar um simples fio de telefone para fazer essa ligação.
E montado está o nosso circuito. Agora é só conectar o cabo USB em uma fonte de alimentação, que pode ser o carregador de celular ou o PC mesmo. E pronto, o LED acende perfeitamente sem queimar, pois o resistor ele está limitando a corrente para ele. E é desta forma que utilizamos a protoboard, conectando os componentes do circuito através das ligações internas dos pontos. Na próxima aula, aprenderemos sobre os resistores e capacitores